Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa com o prota Sakurai chegando no primeiro dia na sua universidade, até que durante isso, chega Uzaki, uma waifu de grande respeito, que até parecia normal, mas disso ela não tem nada, já que ao ver que o prota é solitário, ela faz de tudo para ter a atenção do moleque, seja chegar largando a rabiola na barriga dele no meio do corredor. Tá pensando que eu sou algum idiota? Seja perseguindo ele igual o cachorro sem dono, ou o pior de todos, gritando em público que o prota só fica com ela quando tem interesse, o que obviamente deixa a imagem do moleque mais suja que vaso sanitário, ou seja, ele é obrigado a sair com a mina. E nem com isso ela se contenta, já que ao descobrir que Sakurai ia no cinema sozinho, a mina simplesmente começa a coringar, e zoa o prota por ser um virgão sem namorada e amigos. Eu não aguento. Depois disso, eles vão numa loja de eletrônicos, onde Uzaki resolve testar uma cadeira de massagem. Até aí tudo bem, mas a mina começa a tremer mais que despertador, e digamos que sua comissão de frente pula mais que canguru. E para piorar, a mina começa a ter as reações mais suspeitas possíveis. Ai, que delícia! E para evitar que pense besteira, eles vão jogar um game de realidade virtual. E o que acontece? Isso mesmo, a mina se empolga tanto, que simplesmente larga-lhe a lapada na cara do prota. Depois disso, chega a vez de Sakurai, que enquanto jogava um jogo de natação, acaba se empolgando também, e ao invés de dar uma lapada, sem querer acaba pegando nos travesseiros de Uzaki. Não gostei, asmei. E como o prota não viu onde pegou, acha que as partes macias são parte do jogo. Por outro lado, a perversa tá com a cara mais suspeita possível, e as confusões não param por aí, enquanto Uzaki queria se mostrar a brabona no beisebol. Simplesmente fica com a coluna mais travada que celular com memória cheia. No dia seguinte, o prota finalmente acha que vai ter um dia de paz depois desse trauma, mas agora vem o pior. A mina simplesmente começa a falar no meio da universidade, que as costas dela estão doendo por causa do que eles fizeram na noite passada. O que obviamente faz as pessoas acharem que um tico-tico no fubá rolou. Houve um equívoco. Dias depois, vemos que nem no trampo Sakurai tem paz, já que a psicopata acha ele lá também. E além do patrão do prota ficar admirado por aquela Nan ser uma adulta, ela começa a se portar como uma cliente, já que assim ele não pode chutar o traseiro dela dali. E o prota até tenta ser um homem fino e tratar ela bem, mas na primeira risada que ela dá, o prota já logo joga a mina pra fora igual um saco de lixo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Já na manhã seguinte, enquanto eles perseguiam um gato que o prota queria fazer carinho, Uzaki simplesmente se agarra nos arbustos, e para piorar, suas roupas femininas ficam à mostra. E o que o prota faz? Isso mesmo, fica tão nervoso por ver o que não devia, que já logo senta a cadernada nos fundilhos da waifu. Como foi a história, homem? E quando ele tenta puxar ela na maior inocência do mundo, pessoas passam, e novamente acham que coisas banais estão rolando. E o moleque fica tão encolhido, que até esquece essa história de fazer carinho em gato. Dias depois, Uzaki descobre que o prota tem um amigo. E ao perceber que ele não é um solitário com cara de vilão, a mina fica mais doida que o Batman. Já durante a noite, enquanto o prota falava o quão bom é trabalhar no café, já que Uzaki nunca mais brotou lá, a mina simplesmente chega do nada agarrando o prota entre as suas laranjas, e praticamente obriga Sakurai a ajudar ela com o relatório, já que ele sempre foi bom em escrita, mas vindo de Uzaki, obviamente não seria algo tão simples, e do nada, a mina se oferece para cozinhar pro cara, e para passar a noite na casa dele. Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Mas por dar uma olhada na comissão de frente da mina, e por saber que ela faria alguma coisa perversa, ele faz de tudo e mais um pouco para recusar. Após isso, conhecemos a Mi, uma colega de trabalho do prota, e filha do dono, que acha Sakurai tão gasoso, que chega ao ponto de babar. Mas logo o plano dela de degustar o prota vai por água abaixo, já que ela vê Uzaki pela primeira vez, e por ver que Uzaki tem laranjas acima da média, e é íntima do prota, já logo supõe que eles têm um caso. E para piorar a cena, do nada Uzaki tropeça e cai com as melancias em cima do prota, e por ter se molhado na queda, o prota fica só o pó da rabiola, e como parte da culpa foi dela, Uzaki decide ir para casa de Sakurai ajudar a cuidar dele. E tudo tava indo bem até demais.
com o Uzaki cozinhando e comprando remédios, mas chega a hora do banho, onde ao ver o shape do maluco, Uzaki começa a falar as coisas mais suspeitas possíveis, e ainda te dá uma amostra grátis das suas melancias. Oh, algumas pessoas têm sorte. E para comemorar que o prota tá tinindo, eles marcam um churrasco, que para resumir, o chefe queria mesmo é saber se ele e Uzaki avançaram no sinal. E vemos que ele e a Mi são dois perversos que simplesmente querem observar a suculência dos dois. Mas o prota deixa claro que não rolou nada, já que Uzaki é totalmente oposto dele. Dias depois, o prota fica de férias, e finalmente acha que vai ter um momento de paz e alegria, só que não, já que do nada Uzaki chega batendo na porta do cara como se fosse um tambor e chama ele para dar uma volta e jogar o game do Doraemon Go, mas como o prota tava quase cego de tanto ficar jogando, eles resolvem ir comprar um óculos, e aqui podemos ver que o que ela tem de gasosa, tem de mau gosto, e quase molha as calças de tanto que ri, vendo o prota de óculos, mas enquanto metiam o pé de metrô, o bagulho enche mais que banco em dia de pagamento. E como o prota se aproxima muito de Uzaki, novamente ele sente as laranjas da melhor maneira. Ai, que delícia! E o moleque se concentra tanto para não pensar besteira, que acaba ficando para trás no metrô, e vai parar onde Judas perdeu as botas. Dias depois, Uzaki chega na casa do prota mais molhada que a própria chuva, e além de usar o chuveiro do cara, ainda convida ele para ir junto. Mas obviamente ele recusa, mas mesmo não rolando nada, eles se divertem jogando Minecraft, e vemos que Sakurai tá ficando cada vez mais próximo de Uzaki. Dias depois, conhecemos Sakaki, o amigo de Sakurai, que para resumir, faz o maior sucesso com as gatinhas, mas não se interessa muito por isso, mas ao mesmo tempo, ele fica indignado pelo prota ser um virgão que não pega ninguém. Mas quando ele vê Uzaki falando com o prota, ele diz que vai ajudar o prota a descobrir as coisas boas de um namoro. É mesmo, é? E no outro dia enquanto eles jogavam, o cara já logo chega na maior naturalidade, e pergunta se eles já fizeram atos suspeitos, e ao invés de falar que não, Uzaki simplesmente diz que isso é algo particular deles, e para piorar, o pior acontece. O chefe contrata Uzaki pro café. Após isso, as férias de verão chegam. E pro prota não gastar a vida dele dentro de casa jogando, Uzaki tem a ideia de arrastar ele pra praia. E digamos que ela veste um biquíni daqueles. Tanto que M se questiona se essa garota é um ser humano mesmo. E a Miki agora quer juntar eles dois. Diz que o prota tem que cuidar da sua waifu, já que com uma comissão de frente daquela, vários cornos vão se aproximar. E quando o prota toma atitude e elogia as belas laranjas da waifu, ela simplesmente deita ele na lapada, já que mesmo sendo perversa, ela é tímida para essas coisas. Você é burro, cara, que loucura. Após isso, eles resolvem brincar de pinhata de melancia, e como o prota estava vendado, Uzaki começa a guiar ele pro lado errado, mas agora vem a suculência. O prota simplesmente tropeça, e cai com as mãos nos travesseiros de Uzaki, o que digamos que causa certas reações diferenciadas. Ai, papai, apaixonei. E como ninguém avisou, após isso Uzaki fica pé da vida, e como não sabe o que fez, o prota fica mais perdido que cego em tiroteio. Após isso, eles vão para um alojamento da família de Sakaki, e Uzaki e o prota são tão pobres, que se impressionam com tudo que seja de rico, seja uma tomada, ou uma maçaneta. Após isso, Sakaki tem a ideia de explorar as montanhas, e o prota recusa, já que é um frango e tem medo de tudo que envolva terror, mas ele fala alto demais, e Uzaki pega a visão, e simplesmente arrasta o moleque mato adentro. E durante isso, Sakaki explica que quer ajudar eles a ficarem juntos, porque sabe o quanto o prota é durão e solitário, e quer alguém do lado dele que mude isso um pouco. Já de volta em casa, quando Uzaki vai se certificar de que o prota tá dormindo, ele acaba agarrando ela daquele jeitão, e como se sente mal por ter deixado ele tão cansado, ela resolve dormir ali mesmo. Dias depois, do nada o prota liga pra Uzaki e diz pra ela ficar com ele. Eu gosto. E quando a mina vai até ele, achando que vai dar umas beijocas, não era nada disso, ele só queria companhia pra ir num café de gatinhos, ou seja, a lapada come solta. E vemos que o moleque gosta mais de gatos do que das próprias laranjas de Uzaki. Após isso, Uzaki diz que o seu aniversário de 20 anos está chegando, e quer uma recompensa do prota. O único problema disso é que o prota é péssimo com presentes,
E depois do moleque passar horas imaginando o que comprar, a mercenária simplesmente queria que ele torrasse a própria grana numa casa de bebidas para comemorar o aniversário. O único problema disso é que a mina simplesmente vira o caneco e bebe mais que o seu pai, e fica tão bêbada, ao ponto de confundir o prota com um poste. E também queria se aproveitar dele uma forma diferente, mas obviamente ele recusa, e para piorar, ela zerou a carteira do cara, então ela vai ter que ficar na casa dele também, o que obviamente não dá certo, já que enquanto o prota cochilava, Uzaki já logo tenta roubar um beijinho totoso, mas Sakurai acorda, mas como dizem, tudo que é bom dura pouco, e Uzaki acorda com uma ressaca das bravas. Dias depois, o prota conta a história pela metade, e só de ouvir que Uzaki dormiu na casa dele, já é o suficiente pro chefe e pra mim pensarem no tico-tico no fubá. E como Uzaki tava agindo estranho desde aquele dia, eles simplesmente obrigam ele a levar a mina num festival de fogos, mas mesmo se divertindo juntos, Uzaki tava mais quieta que nunca, mas tudo muda quando ele começa a elogiar ela dos pés à cabeça, mas de tanta vergonha, a mina dá uma lapada tão forte no cara, que o cérebro chega a sair do lugar. Agora vemos um pouco do passado deles, onde eles treinavam juntos no clube de natação. E Uzaki não era uma psicopata como é hoje. E o prota sempre incentivou ela a melhorar. De volta à atualidade, o prota acorda no colo totoso de Uzaki. E enquanto tem aquela bela vista, ele diz o quanto tem se divertido com ela no último ano. Um tempo depois, o prota vai na casa de Uzaki pela primeira vez. E sim, a mãe é uma cópia da filha. E só de ver a boa educação do moleque, a velhota já fica derretida. E para resumir, o prota foi lá para devolver a grana que Uzaki deu para pagar o cobertor que ela sujou quando tava bêbada. Porém agora vem o pior, enquanto o prota olhava pro gatinho no colo dela, a velhota surta achando que ele tá de olho nas suas laranjas. E pasmem, a mina vai no café para ver como a sua filha trabalha, e simplesmente pergunta pros donos se Sakurai gosta de mulheres mais velhas e casadas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E para piorar, vemos que ela é fissurada em novela onde a esposa trai o marido. Após isso, o prota participa de um bingo, e eles ganham uma viagem com tudo pago. E para variar, os amigos do prota foram juntos. E para resumir, eles estão mesmo obcecados para saber como o relacionamento vai avançar. E dito e feito, já que enquanto eles se divertem, os amigos estão só na espreita. Mas de toda forma eles se divertem bastante, seja indo em loja de itens de otaku, ou tirando fotos fofas de casal. Já que mesmo sem saber, esse é um passeio para namorados, e mesmo sem perceber esse tempo todo, eles agiram como tal, já enquanto o prota e Sakaki tentavam aproveitar as fontes, Uzaki e Ami entram junto. E como de costume, o prota e Uzaki começam a brigar, e sem ligar para nada, levantam e mostram mais do que deviam. Dias depois, Uzaki vai para a casa do prota como sempre, e além de levar suas tralhas, ainda reclama por ele não ser receptivo. Dias depois, o prota resolve aprender a cozinhar com a mãe de Uzaki. Enquanto treinavam, a velha entende tudo errado de novo, já que durante uma conversa sobre o quanto é difícil pegar um gato, a velha acha que ele tá falando das laranjas dela. Tempos depois, eles vão no karaokê com a Mi. O único problema disso é que elas ficam bêbadas, e começam a vestir os cosplays mais suspeitos possíveis. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E no calor do momento, o prota se empolga, e diz que Uzaki ficou uma gasosa de coelhinha. Horas depois, começa a cair uma chuva daquelas, e como de costume Uzaki bate na porta do prota, mas simplesmente ela tava aos prantos, e dizendo que não pode mais sair com Sakurai. E quando achamos que era um bagulho sério, a mina só tava fazendo uma piada. Após isso, Uzaki queria ver o prota bêbado, já que queria se vingar, pois só ela viu ele de ressaca. E usando as dicas de Sakaki o plano dá certo. Quando fica bêbado o prota diz que sente amor, ela só não percebeu que ele disse que o amor é pela comida dela. E por achar que ele se declarou, de tanta vergonha a mina também enche a cara para esquecer do que ouviu. E no maior constrangimento, acordam um do lado do outro. E quando contam isso pro chefe, eles já logo acham que os dois finalmente passaram do ponto. Tempos depois, as aulas da faculdade finalmente voltam. E Uzaki tava bolada, já que não vai poder sair tanto com o prota. Mas quando o prota diz que vai ficar perto dela o tempo todo,
ela simplesmente pira, e acha que foi um tipo de pedido de namoro. Já na segunda temporada, vemos que um tempo passou, e eles estão ainda mais próximos, até mesmo passando Natal juntos, e tendo momentos cada vez mais suculentos. Porém, depois das férias o prota simplesmente sumiu, e quando o cara chega, a mina já logo recebe o seu amado na base do soco. Após isso, eles vão no boliche com Sakaki, e como a bela perversa que é, ela começa a atrapalhar as jogadas de Sakurai, seja gritando, ou roubando as bolas, mas não serve de nada, e ele ganha assim mesmo. E quem perde, pode pedir qualquer coisa, isso mesmo, qualquer coisa. Mas como frouxo que é, o prota só pede outra partida. Dias depois, a Missy aproveita que seu pai saiu de férias, e tem a ideia mais perversa de todas. Queria fazer o Zaki trampar usando o cosplay de coelhinha, mas infelizmente o Zaki descobre o plano antes. E a mina é tão perversa, que até a mãe de Uzaki ela tenta fazer usar aquilo, mas o pai dela chega na hora. E como uma lição, quem vira a coelhinha é ela. Após isso, eles simplesmente incorporam o Neymar, e resolvem jogar futebol. Porém durante isso, aparecem uns figurantes, que queriam deitar eles na lapada, por jogarem bem, e terem waifus tão gasosas. Mas durante o jogo, o prota exagera tanto, que simplesmente racha o crânio dos caras. Dias depois, chega a hora do festival cultural, onde quanto mais pontos eles ganham, eles concorrem a um PlayStation 6, e como os viciados em games que são, eles fazem de tudo para conseguir pontos, até que sem querer, eles simplesmente vão parar numa cartomante que fala sobre amor, e quando descobrem e tentam fugir, era tarde demais, e quando vira as cartas, ela simplesmente diz que eles foram feitos um pro outro. E vemos que tudo isso foi um plano de Ami e Sakaki para aproximar eles. O único problema disso é que o Zaki leva isso ao pé da letra, e tira a conclusão de que ele tá caidinho por ela, e simplesmente sai espalhando isso para todo mundo. E para piorar, ela tá com medo de ir para casa dele, porque acha que ele pode atacar ela, ou seja, o plano dos amigos só atrasou o tico-tico no fubá. Então Sakaki tem um plano, e diz que se ela não tomar uma atitude logo, até a Mi pode roubar seu homem. E a mina fica tão abismada, que até da mãe desconfia. E mesmo sem o prota ter feito nada, obviamente ele leva a culpa, e tomando proveito disso, a perversa faz ele pedir desculpas várias vezes falando o nome dela. Dias depois, o prota entra pra academia, e o moleque manda tão bem no supino, que até o professor se apaixona, e logo vemos que o cara simplesmente é o pai de Uzaki, e ao descobrir que Uzaki tá saindo com um cara, ele diz que vai picotar as partes cavernosas do pilantra, principalmente ao descobrir que seu docinho dormiu na casa de um marmanjo. Enquanto isso na academia, eles interagem na maior naturalidade do mundo e sem saber quem é quem. Dias depois, Uzaki percebe que o aniversário de 21 anos do prota tá chegando, ou seja, tá cada vez mais próximo dele sair da universidade, o que obviamente deixa Uzaki triste, já que acha que não vai ter a companhia do prota como antes. Após isso, conhecemos Yanagi, a irmã de Uzaki, que apesar de ser mais nova, é tão perturbada quanto, e diz que Uzaki é uma frouxa sem atitude. Após isso, Sakaki diz que ela tem pouco tempo para se declarar pro prota. Mas como a frouxa que é, ela recusa, já que acha que ele quem deve fazer isso. Após isso, Yanagi queria conhecer o prota, e sem permissão, ela simplesmente vai no café e conhece seu cunhado, e em 5 minutos, explana a vida de Uzaki toda pro prota, inclusive dizendo que ela só fala dele o dia inteiro. Após isso, quando Yanagi diz que conheceu o prota, a velha simplesmente acha que ele tá querendo fazer um harém com as suas filhas. Agora conhecemos Kiri, o irmão de Uzaki, que para resumir, queria ficar blindão para superar os velhos na natação, mas por um acaso do destino, ele é humilhado pelo prota. E ainda piora, já que no vestiário, ele vê que o prota tem um bastão mágico maior que as laranjas de Uzaki, o que deixa ele ainda mais para baixo. Dias depois, a família de Uzaki viaja para um hotel com fontes termais, onde as waifus vestem uns biquínis daqueles, e quando os marmanjos tentam se aproximar, eles falham miseravelmente, já que o pai delas surta mais que um pitbull. Após isso, enquanto Uzaki explorava o hotel, acaba trombando com o prota, que foi ali para se divertir com seu amigo. E obviamente o prota não deixa de reparar na boa vista da wife. Ai, que delícia!
Tempos depois, a época de Natal finalmente chega, e enquanto cozinhava, Uzaki já logo tem pensamentos suspeitos, já que no Natal, é quando os casais mais se aproveitam dos atos banais, e entram em uma luta com a própria mente para parar esses pensamentos. Até que ele chega bem próximo, e pede para ela tirar a blusa, mas era só para ver o número. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. E para se vingar, ela põe um filme de terror, já que o prota se borra de medo, mas não foi bem assim, já que só quem teve medo foi ela. E como fica assustada, ela resolve dormir ali. Dias depois, o prota finalmente vai visitar seus pais, e pasmem, o cara tem um irmão, e nem disso sabia. E para resumir, o pai do prota simplesmente expulsou ele de casa, porque queria aproveitar os momentos com a sua esposa daquele jeitão, mas por algum motivo, o pai dele sabe de Uzaki, e desce a lapada no prota, para deixar de ser frouxo e tomar uma atitude, já que não é certo ele levar uma garota que não namora para casa, e isso pode sujar a reputação dela. Dias depois, o prota se prepara para se confessar, mas decide esperar até o Natal, que finalmente chega, e era um dia para passar com a família, e ganhar presentes, menos pro prota, que queria passar trancado no quarto jogando, e os amigos do café dizem para Uzaki levar ele para sua casa. E agora vem um momento estranho. O pai de Uzaki descobre que seu aluno é seu futuro genro, ou seja, o perigo estava na espreita de Sakurai. Mas pelo bem da noite, ele se esforça para não explodir. E para fazer o prota meter o pé rápido, ele simplesmente enche a cara do moleque de bebida. Mas Sakurai fica tão fora de si, que é obrigado a ser levado para casa, onde fica sós com Uzaki. E quando finalmente um beijão ia rolar, ele não aguenta a pressão e desmaia. E no dia seguinte não lembrava de nada. E quando o pai dele pergunta se ele tomou atitude, ele diz que não, já que acha que ela é quem deve fazer isso. Ou seja, um frouxo. Já na noite de Ano Novo, finalizamos o anime com o prota pegando na mão de Uzaki, e aproveitando o pôr do sol,